Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo e garanto-lhe, o vídeo de hoje é extremamente interessante, curioso. Nós vamos tentar responder a um questionamento de um internauta que está lendo aqui o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. E ele me fez uma pergunta, ele quer saber se eu acredito na história do príncipe de Edessa, ou do rei de Edessa. Já já eu vou contar para você o que significa essa história, qual é a história e o que tem a ver com Jesus, com a Bíblia, com os apóstolos. Já já eu vou falar tudo isso para você. Mas enquanto isso, querido, quero te pedir uma gentileza. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Se possível, baixe o nosso app do CACP para você ter todas as informações apologéticas do nosso site, tá bom? E se você puder fazer um dos nossos cursos, tá aí o link, principalmente o nosso curso de liderança cristã. Curso espetacular, um curso fantástico. Estou pondo aí o link, vale a pena, tá bom? Mas muito bem, o que o internauta perguntou aqui para mim? Ele disse assim, Pastor Martinez, eu recebi do senhor o PDF do livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, estou lendo e eu queria saber se a história do príncipe de Edessa, ou de Edessa, é verdadeira. Eu até tinha feito aqui uma pesquisa, porque eu uso muito esse livro para pesquisa, a gente faz análises e tal. Nessa história do príncipe de Edessa, vai descrever um pouco daquela doutrina, ou vai mostrar a exegese histórica de Efésios 4:8, que mostra que Jesus desceu ao Hades e levou o cativo o cativeiro, ou seja, tirou o paraíso dali e levou para debaixo do altar de Deus, como está em Apocalipse 6:9. E aqui nessa história da página 42 até a página 46 desta edição, vai corroborar com isso. Eu até fiz a pesquisa, até achei marcado aqui. Mas aí então eu fui pesquisar um pouco sobre esse príncipe de Edessa, fui fazer aqui algumas pesquisas na internet, li novamente aqui o livro, porque eu já li esse livro, mas eu fui atrás de evidências, então eu fui marcando, fui catalogando, e é um livro de pesquisa, quando eu posso, eu tenho lá uma curiosidade sobre um capítulo, eu pego o capítulo, eu leio todo o capítulo, eu faço a catalogação daquele tema, faço as referências e tal, enfim, a gente vai pesquisando, nosso trabalho é contínuo aqui. E aí eu li a história aqui do príncipe de Edessa. Essa área é lá no norte da Mesopotâmia, ou sul da Turquia. É o que está aqui na Wikipedia. E segundo a informação que eu tenho aqui, essa cidade hoje tem o nome de Urfa e está a sudeste da Anatólia ou da Turquia, naquela região ali, tá certo? E a cidade se chama Urfa. Então, a cidade é real, a história do rei é verdadeira. Então, Eusébio não está inventando nada, ele não está inventando um rei fictício, ele não está inventando uma cidade fictícia, ele está falando de eventos históricos. O que nós vamos aqui questionar se realmente é fato, é se a história é ou não real. A história entre o rei Agbaro, aqui na minha tradução, na internet o nome dele está como Abigar V ou Abigaro V. Aqui nós temos a Abigar na internet e no meu livro Agbaro. Parece que as duas traduções são plausíveis. Então eu vou chamá-lo de Agbaro. Esse rei existiu nesse tempo, nesse contexto histórico e tal. Parece-me que, então, no final do ministério de Jesus,
ele manda uma carta ao Senhor Jesus. E aí, segundo a história aqui contada por Eusébio, o Senhor Jesus teria respondido essa carta. O que eu acho bastante questionável, já que as únicas palavras que Jesus escreveu foram aquelas que ele escreveu na areia e que nós nunca, pelo menos por enquanto aqui na Terra, nós teremos condições de sabê-las, o que foi ali escrito. Mas, segundo Eusébio, ele diz o seguinte aqui na página 42. Mas ainda que Jesus não atendesse o seu chamado naquela ocasião, porque o rei estaria doente, o rei estaria com problemas de saúde, então ele manda uma comitiva até o Senhor Jesus e ali eles conversam com Jesus. E Jesus então responde que ele não poderia atendê-lo naquela ocasião. Aí Eusébio continua contando. Condescendeu ainda assim a escrever uma carta, que está aqui a carta, eu vou pôr na tela aí para você acompanhar. Particular, e enviar a um dos discípulos para curá-lo da indisposição, prometendo ao mesmo tempo salvação a ele e a todos os seus parentes. E não demorou muito, de fato, até a promessa ser cumprida. Após a ressurreição e seu retorno aos céus, Tomé, um dos 12 apóstolos, por um impulso divino, enviou Tadeu, também um dos 70 discípulos, a Edessa, como arauto e evangelista das doutrinas de Cristo. E por seu intermédio, todas as promessas do nosso Salvador foram cumpridas. Então aqui nós temos a carta do rei Aguibaro a Jesus, nós temos a resposta de Jesus prometendo que ele seria atendido. Eu vou ler aqui a resposta de Jesus, supostamente, né? Depois eu coloco aí na tela para você acompanhar essa história. Diz assim, a resposta de Jesus a Aguibaro, que pediu para que ele fosse até o seu estado, a sua cidade-estado, para curá-lo de uma doença que provavelmente era lepra ou alguma enfermidade de pele. Jesus teria respondido para ele, bendito sejas, ó Aguibaro, que sem ver crestes em mim, pois escreveu-se a meu respeito que os que me viram não creram ou não crerão, e os que não me viram podem crer e viver. Mas com respeito ao que me escreveste, que eu fosse ver-te, é necessário que eu cumpra todas as coisas aqui, para assim ser recebido por aquele que me enviou. E depois que for recebido no alto, enviarei a ti um de meus discípulos, para que ele possa curar-te de tua aflição e dar vida a ti e aos que estão contigo. Então a história tem nexo, porque Jesus veio para os judeus. E nessa crônica aqui, entre Aguibaro e Jesus, Jesus deixa isso claro. Que depois ele iria mandar um discípulo lá, não agora, porque ele tinha que cumprir o seu chamado, o seu ministério. Então, segundo Eusébio, ele então vai mandar esse recado para o rei e depois acontece o que foi dito. Tomé então envia Tadeu, que vai até essa cidade de Edessa e faz ali o seu sermão, cura o rei. Inclusive, há aqui na internet informações dessa cidade, que hoje se chama Urfa. Há igrejas ali, essa história faz parte do contexto dessa localidade. Então, nós temos toda essa conjuntura. Inclusive, tem uma história interessante de uma suposta imagem de Jesus que teria sido feita por um dos indivíduos que foi até o Senhor Jesus. Da comitiva que foi falar com Jesus, que foi chamá-lo a ir até Edessa, um dos indivíduos era retratista. E ele faz um retrato de como seria Jesus. Estou pondo aí na tela. O interessante é que esse Jesus que está aí na sua tela agora, que você está acompanhando comigo, é bem próximo daquele Jesus que os cientistas, com pesquisa, com
estudando o genoma dos homens da Judéia da época de Cristo, chegaram a um rosto semelhante. Eu vou colocar um rosto do lado do outro. Então veja, a ciência diz que esse Jesus aí, essa foto de Jesus aí, bem escuro, bem moreno, seria o homem da Judéia do século I. O retrato dessa crônica, já no século, aqui a história que foi escrita por Eusébio de Cesareia no século IV, século III para o século IV. Então, a história que Eusébio conta e o desenho do Jesus que supostamente alguém teria visto ao vir conversar com ele é muito similar ao homem da Judéia do século I. Então, esse Jesus aí, essa imagem, deve ser bem próxima da realidade que realmente Jesus foi, ou que Jesus hoje ele tem um corpo ressuscitado, né? Uma aparência diferenciada, o Apocalipse fala de uma glória que há sobre ele, mas essa é a aparência que o retratista do rei Agbaro fez. Então essa história é interessante. Bom, o que eu acho que nós devemos aproveitar disso tudo? Nós devemos aproveitar o que é, digamos assim, tocável pelas evidências. Primeiro, o lugar existiu, a história, o evangelho foi pregado nessa localidade, isso tudo foi real. Aqui o texto vai falar também dos milagres, vai falar da pessoa de Jesus, o que fala de Jesus aqui é verdadeiro, e a história até pode ser real. E se for, não muda absolutamente nada com relação à nossa posição de fé. Com certeza, alguém chegou lá, alguém pregou o evangelho nessa região, essa região foi alcançada pelos missionários já no primeiro século. Tá ok? E aí nós temos então essa história. Alguns chamam essa história de mito, e a gente aprende na faculdade que o mito ele não é uma mentira. Sempre por trás de um mito há uma verdade. Talvez exacerbada pelo tempo e hiperbolizada pelo passar dos anos, mas realmente, com certeza, algo aconteceu nessa localidade, o evangelho teve êxito, pelo que o Eusébio está dizendo aqui, e aí ele conta essa história desse rei de Edessa. Ele diz que consultou as crônicas da língua siríaca, então ele encontrou essa história, essa conversa entre o rei Agbaro, através de cartas, com Jesus e seus seguidores, e a promessa então que um discípulo iria até ele. O que aconteceu, segundo Eusébio, através da pessoa de Tadeu, que chegou lá, e lá no lugar existem igrejas, enfim, o evangelho realmente temos evidências que ali chegou, tá bom? Então, ao internauta que perguntou, essa história é real? É possível. E se ela não for real? Bom, nós vamos aqui aprender algumas coisas. Primeiro, que o lugar é real, que o rei existiu, que o evangelho chegou nessa localidade, que aqui fala que a igreja primitiva acreditava no poder de Jesus para curar os enfermos, etc. e tal. A história toda, ela não bate contrária à palavra de Deus. Muito pelo contrário, ela corrobora com realmente a visão de um Cristo, do que Cristo teria realmente dito para uma pessoa que o procurasse. Nós temos lá no Evangelho de João os gregos procurando Jesus, quer dizer, os judeus de fala grega, de lugares distantes, vindo atrás de Jesus. Então é verdade que a fama de Jesus, ela ficou ampla na sua época por causa dos seus milagres. Mas Jesus ficou no foco porque ele veio para os seus, que são os judeus, e judeus que estavam ali na sua terra. E ele fez a pregação ali, ele cumpriu ali o seu ministério, e depois da negação, então o evangelho ele expande para o mundo todo e a igreja nasce, tá bom? Estou só aqui colocando que é uma história interessante. O livro vale muito a pena a sua leitura. É o primeiro documento, depois do livro de Atos, de história da igreja. Um documento importantíssimo que conta aqui como é que a Bíblia foi canonizada, como é que os livros sagrados chegaram até nós. Então, enfim, esse livro aqui de História Eclesiástica do Eusébio de Cesareia é uma das obras mais importantes da antiguidade
que conta a história da igreja. Depois aqui, inclusive ele, Eusébio, é contado como um dos pais da igreja e o seu livro é contado como um documento patrístico, tá bom? Eu espero que eu possa ter ajudado. Realmente é uma história interessantíssima. Não dá para a gente fechar um ponto de vista com relação aos fatos envolvendo essa história, mas que ela nos revela muitas coisas interessantes. Você que está aí, vale a pena a leitura, e que Deus fortaleça a sua fé, porque esse aqui é um livro que ele realmente vem dar substancialidade ao que nós acreditamos historicamente. O trabalho de Eusébio é um trabalho que marcou a história do cristianismo. O primeiro documento historiográfico da cristandade, tá bom? Então, muito obrigado aí pela sua audiência. Eu não sei se eu tirei as tuas dúvidas ou se eu aumentei-as diante do que eu expus aqui, mas estamos à disposição. Se você quiser fazer algum comentário, se você quiser fazer alguma outra pergunta, a gente não foge das perguntas. Às vezes, as perguntas eu respondo com PDF, que é o meu jeito mais prático de ajudar as pessoas. E quando eu não tenho um PDF sobre o assunto, eu faço uma pesquisa e tento fazer um vídeo para ajudar o internauta. Tá bom? Um grande abraço e, se Deus permitir, até o nosso próximo vídeo.